É, mas aí é o seguinte, o único que votou contra foi o Zé Serra. Teve no Senado, voto contra do Serra. Ele falou, isso aí é populismo, isso aí vai dar uma treta lá na frente, não vai ter dinheiro, que não tinha vai dar, isso é fiscalmente. Isso é irresponsabilidade fiscal, vai estourar o teto de gasto, vai causar um problema lá na frente. E tem mais do que isso. Uma vez isso feito, aí o Bolsonaro não vai ficar no poder para sempre. Vamos supor que ele não ganhe essa eleição. Que venha o Lula o ano que vem, sei lá quem. E aí esse bagulho vai estar liberado. O próximo governante vai poder usar isso aí também. Agora já liberou. Pode instaurar um estado de emergência lá e gastar dinheiro. Então, quer dizer, mais uma ação absolutamente anticonservadora. Porque, assim, você não sabe o que vai acontecer no futuro quando você mudar a Constituição agora, há 3 meses da eleição. É claro que não é para... Não é para fazer populismo para tentar ganhar a eleição, é óbvio. Né? Ninguém está vendo que é isso aí. Mas você vai votar um troço agora que você vai tirar vantagem disso, ou supostamente tirar vantagem disso, e aí, se você não ganhar a eleição, aí você vai entregar esse negócio na mão do próximo. Mas se você ficar, você também pode usar isso depois. Entende? Porque eles estão transformando em estado de emergência uma coisa que não é estado de emergência. E eles estão fazendo agora, há 3 meses de eleição, algo que tinham que ter feito há 2 anos. Que poderia ser discutido, que poderia ser votado, que poderia ter sido feito uma porrada de coisa há 2 anos e ninguém fez. Aí agora, há 3 meses da eleição, os caras vão vir com essa história aí. Não, porque o próprio Lula disse que não vai ter teto de gasto. No meu governo não vai ter teto de gasto. O Bolsonaro está olhando para uma possibilidade de se resolver o problema emergencial das pessoas que estão com problema, sim, não vai resolver de recursos, porque ninguém. Se 3 meses não resolve para ninguém. Fazer um aumento dessas por exemplo, do Auxílio Brasil e colocar o recurso para os caminhoneiros sem precisar mexer na Constituição, se tivesse teto para isso, tivesse orçamento para isso, ele faria sem precisar mexer na Constituição. O fato é que a gente está numa situação em que há superávit no ano que vem, né, projeção de superávit para o ano que vem, e que pessoas estão passando fome. Uma parcela da população está passando fome. Então, entra com uma possibilidade de se ajudar pontualmente essas pessoas e fica também na Constituição escrito uma possibilidade de emergência econômica que a gente até hoje não experimentou. E, principalmente, isso é importante para que, se o Lula ganhar, ele não pense em furar teto de gasto. Ele vai ter que precisar... E tem um detalhe. Para cada tipo de valor que seja o Bolsonaro ou seja o Lula tentar gastar, e vamos supor, ele instituir falsamente que existe uma emergência econômica que não tem. O Congresso tem que aprovar. Então, se amanhã o Bolsonaro ou o Lula ou qualquer outro presidente que ganhar tentar usar de uma medida populista para poder gastar mais, etc., o Congresso vai ter que aprovar. Então, não é o Bolsonaro. E se passou praticamente por unanimidade no Senado, onde tem PCdoB, PSOL, PT e tem governo, significa que todo mundo está enxergando para a possibilidade de que as pessoas precisam sobreviver. Na verdade, o que significa é que há 3 meses da eleição, ninguém quer perder voto com isso. O cara vai votar contra? Tem gente passando necessidade, é fato que tem. Então o senador fala assim, não, vou votar contra. Ela não vai saber que foi o PT que votou contra aquilo ali. É claro que vai, mas é óbvio. Você é a primeira a fazer post no Twitter. Aí você acha que a população vê... Obrigada, sou bem tão popular assim que a população inteira vai saber através do Twitter. As pessoas veem as coisas, entendeu? Se não fosse assim, vocês não utilizavam essa tática 24 horas por dia. É claro que as pessoas vão saber. Todo mundo está sabendo que o Zé Serra foi o único que votou contra hoje. O PT, PCdoB e PSOL votou contra o aumento do Auxílio Brasil. E ninguém sabe que o PT votou contra. Não tem problema. Ninguém está preocupado. Não é essa Inclusive, tem muita comparação. gente... A grande maioria das pessoas que recebem Auxílio Brasil, elas recebem ainda no cartãozinho escrito Bolsa Família com o logo do governo do Lula. Ninguém acha que é o Bolsonaro que está pagando R$400, que é o governo do Bolsonaro. Ele acha que ainda é o prefeito lá na ponta que paga os 400... Nossa, que legal, o prefeito aumentou meu salário aqui, meu auxílio. Né? Ela não está sabendo que é o presidente Bolsonaro. Isso pouco importa. Então,
Não importa sim. Não, Importaria o que importa sim. é o estouro de teto, é o gasto Não, astronômico então todo e o a seu conta argumento que veio por água abaixo. a conta que Porque nós você vamos pagar usou depois. todo o argumento dizendo que era populista, que era por causa da Mas eleição. é populismo. Se fosse populismo, É o Bolsonaro teria puro. trocado todos os cartões de Bolsa Família para Auxílio Brasil e teria divulgado em todas as TVs e jornais poderia que foi ter ele que feito, aumentou. mas não fez. Poderia ter feito, mas não fez. Porque Pois ele não é. está preocupado em fazer para ter voto. Ele está preocupado em fazer para as pessoas passarem menos necessidade. Eu acho que ele tá fazendo para ter voto. Pronto. Então, aí você acha, o problema é seu E achar você isso. acha que ele está muito preocupado com a população. Há 3 meses Eu da acho que eleição, ele está preocupado com a ele vai população. estourar o teto não de foi 3 gasto, meses da vai eleição. jogar a conta Lá em para o outro 2020, ano. ele já montou o maior programa de transferência de renda do mundo. Ele queria pagar 200 O auxílio- conto. Não, ele não queria. O Congresso que Desde o aprovou começo- 600. Não, senhor. O Congresso já estava pacificado que seria 400. Aí ele soltou que poderia ser 600 porque ele sentou com o Paulo Guedes e viu que o valor poderia ser 600. Duzeitão O era o valor Congresso- que ele e o Guedes tinham proposto. Não foi. E A pronto, princípio isso aí se já pensou foi, em 200, que o próprio Congresso disse em 200. Aí o Congresso falou, não, vamos aumentar para 400 para ferrar o presidente. O presidente falou assim, não, peraí, eu não queria 200. Por mim pode ser mais, é o quanto, inclusive pago 600. E aí ele colocou 600. Pois então agora temos se você não conhece bem a estouro de verdade, gasto. não vai tem dar, estouro de vai dar gasto, não bode o tem ano que estouro vem. de teto, porque Certo. tem previsão Vai de estourar. entrar 49 bilhões a mais. Não tem estouro. Então, detalhe, se tivesse estouro, o verdadeiro conservador, ele não olha para o que é escrito num quadrado e escrito em pedra, não. O verdadeiro conservador, ele analisa cada possibilidade. Deixa eu te perguntar uma coisa, Igor. Definição de conservador você vai entender agora bem e vai entender por que ele está se equivocando no que é ser conservador. Se você tivesse um câncer, por exemplo, eu tive um tumor no cérebro, né, em 2015 e eu consultei 3 médicos. Se você tivesse um tumor no cérebro e você fosse num médico e ele dissesse assim, olha, você está com um tumor vou contar exatamente o meu caso, tá? Do mês passado para cá, ele dobrou de tamanho. Mas fica tranquila, não precisa tirar, não. Continua sem operar que está tudo certo. Esse tumor não vai te fazer mal. Só que você não consegue enxergar desse olho. Simplesmente o tumor está atrás do seu nervo óptico e você começa a perceber que está perdendo a visão. Que cada vez mais, quando você fecha esse olho aqui seu não enxerga. Você daria ok em relação ao que esse médico te falou ou você procuraria um novo médico para tentar te falar alguma coisa? Ver uma segunda opinião. Porra, um tumor no cérebro, eu acho que eu faria qualquer coisa para... Eu com certeza ouviria uma segunda opinião. Uma segunda opinião. Aí essa segunda opinião te fala uma coisa diferente. Fala assim, olha, está crescendo, isso pode te cegar. Então, eu tiraria o tumor. Eu vou ouvir uma terceira opinião. Terceira opinião. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Aí vamos supor que o tumor, você opera e descobre que é maligno. Não foi o meu caso. Meu caso era benigno. Aí um médico diz o seguinte, olha, a gente operou tal e a gente quer te dar uma quimioterapia, mas assim, toda quimioterapia é a mesma coisa, tá? Então, eu vou te dar quimioterapia X. Aí você fala assim, não, peraí, como eu ouvi lá 3 médicos, eu vou ouvir mais um. Aí chega um médico para você e fala assim, vamos fazer o seguinte, Igor, como eu não tenho certeza que tumor é esse, vamos esperar o exame daquele tumor para a gente ver qual é o tipo de agressividade desse tumor e, de acordo com o tipo de tumor, eu vou te dar um tratamento específico para esse tumor. E vamos fazer o seguinte também, vamos fazer mais alguns exames de ressonância dos ossos, etc., para ver se esse tumor não se espalhou. Porque dependendo da gravidade do tumor e se ele tivesse espalhado, a gente vai precisar também fazer outro tipo de radioterapia, quimioterapia, etc. Me diz uma coisa, você ficaria mais tranquilo de ser tratado por esse segundo médico que se preocupou em ver diversas coisas, formas diferentes, e principalmente ver um tipo de tratamento específico para o seu caso, ou você preferiu o médico que fala assim, eu vou receitar aqui tal coisa, você toma isso daqui... Específico é melhor do que o genérico. Específico é melhor do que o genérico, certo? A solução que ele te deu foi específica para o seu caso, de acordo com o que ele ouviu do seu caso. Esse médico é conservador. O outro médico, ele normalmente não é conservador. O conservador, ele olha para big picture, para o que está acontecendo, ele analisa todos os dados. Então, nesse caso, por exemplo, da PEC 01, ele olhou para o que está acontecendo, viu que existe uma guerra na Ucrânia. Ele viu que, por conta da guerra da Ucrânia e por conta de ser um período pós-pandemia e de reaquecimento da economia, você tem muita demanda por petróleo. Você tem demanda por algumas coisas de desenvolvimento, porque ficou todo mundo parado, agora é uma questão de reaquecer a economia.
E aí ele viu o seguinte, olha, não dá para a gente baixar o preço do petróleo simplesmente, porque não é legal você impor um preço. Essa coisa de impor preço não deu certo na Argentina, o cara acabou de tentar fazer lá. E agora tem ministro pedindo demissão e falando, ó, toma cuidado, porque... Demissão pelo Twitter, dizendo, toma cuidado, porque na Argentina o negócio vai ficar feio. Aí você tem outras coisas que estão acontecendo, né? O frete está caro, a gente não tem ainda as ferrovias todas que a gente tem que fazer, mas daqui a pouco a gente vai ter ferrovias no Brasil inteiro, porque tem mais de 1 trilhão de investimento contratado para a área de infraestrutura no Brasil, então vai entrar dinheiro. Então foi o seguinte, olha, de acordo com tudo isso que está acontecendo, e pensando que a gente tem 49 bilhões que vão entrar em superávit, bom, a gente tem o recurso, a gente tem como fazer, a gente tem a necessidade e mundialmente existe um problema que não vai se resolver tão rápido. Então, de acordo com toda essa diagnóstico, com todo esse diagnóstico que eu fiz, vamos dar um remédio específico que é, neste caso, uma emergência econômica, vamos colocar aqui na Constituição, mas vamos garantir que qualquer governante não chega aqui e faça, não. Tem que ter autorização do Congresso para ter essa possibilidade de emergência econômica. Isso é ser conservador. É você olhar para a população. Por exemplo, quando a gente aprovou o auxílio emergencial, eu não sou uma pessoa dada a dar auxílios, dar esmola, nada disso. Tudo que vem de graça, eu acho que vai muito fácil. Vem fácil, vai fácil. Isso desde meu filho até área pública. Então, eu sempre acho que as pessoas têm que merecer, trabalhar para conquistar. Mas, naquela situação da pandemia, as pessoas estavam sendo forçadas a ficarem em casa, muitos autônomos deixaram de poder vender suas coisinhas na rua e etc. Estavam também sem conseguir trabalhar, ou muitos sem conseguir comer. A gente poderia ter assaltos, a gente poderia ter ataques aos supermercados, etc. A gente poderia ter uma onda de assassinatos de gente surtando por falta de comer, né, de poder ter o que comer. Então, naquele momento, era importante você dar de graça, mesmo que a pessoa não fez por merecer, dá de graça, sem olhar a quem, porque a gente estava vivendo um momento específico. Então, você faz um diagnóstico do que está acontecendo e toma uma decisão de acordo com aquele diagnóstico. Isso é ser conservador. Então, essa PEC, por que eu sou favorável a essa PEC? Porque, neste momento, a situação caótica que a gente está vivendo no mundial pede uma situação de emergência. Pede algo emergencial, independente se vai ter eleição ou se não vai ter eleição. E tanto é que a própria esquerda está percebendo que é importante votar nessa PEC. Então, e eu acho que quem está em casa e sabe o preço que estão as coisas, principalmente por conta do valor do frete, sabe o quanto é importante a pessoa que vive numa linha de pobreza ter um aumento aí de 30% do valor que ele recebe. Então é isso. Ser conservador é ficar 4 anos no poder e a pobreza rolando solta. Né? Não estava rolando solta. Rolando solta. E aí, a gente teve aumento de 4,6% do PIB ano passado. A economia é a nossa 10ª economia do mundo. A gente está fazendo muita coisa para melhorar a economia e a pobreza não está rolando solta. O povo está muito menos pobre. Só que a gente está vivendo momentos excepcionais em que as pessoas precisam ser auxiliadas. E aí, há 3 meses da eleição, surge uma ideia mágica, né, de ajudar o mais pobre, né, dando uma barrigada no teto de gasto, sonhando com esses não sei quantos bilhões que ela disse que está previsto de superávit, 49 bilhões que está previsto de superávit, que não sei de onde vai sair esse troço, mas enfim. A promessa sempre existe, né? De que o dinheiro vai vir. Você é super subjetivo, não sei de onde vai sair, não sei quantos bilhões são, mas eu acho isso. Então, assim, aí o conservador bolsonarista, ele conta com o ovo que a galinha vai botar. Então, olha, tem uma previsão de 49 bi, então vamos pegar e vamos fazer o seguinte, dá uma bica no teto de gasto, inventa um estado de emergência, e aí joga esse argumento de que é a população e tal, e aí depois vê o que vai acontecer. Esse é o conservador do Bolsonaro. Né? Mas isso não é ser conservador, para mim, de verdade. E para o Bolsonaro, é você, na tormenta, atravessar a tormenta dando a mão a quem mais precisa. Agora, tentar fazer com que esse estado de tormenta não seja perpetuado, por exemplo, não pandemia, seja infinito. E sair manifestação. Não sendo infinito,
Sim, sair em manifestação para que a economia voltasse. O estado era isso, era para não na acontecer, tormenta. se fica em casa, a economia a gente vê depois. Entendi. Para depois não dizer que a economia está com problema, porque todo mundo ficou em casa. Não, a economia está com problema porque a economia sofrendo. ficou com problema no mundo inteiro, entendeu? Então vamos deixar todo mundo morrer, né? Não, não de é. fome. Não, quem falou isso foi o Bolsonaro, não eu. Não. Ele não O que falou eu digo isso. é o seguinte, ele os falou países que todo mundo tinha que ser ajudado. Os países que deram conta da pandemia mais rápido saíram da crise mais rápido, como aqui ficou todo mundo que, toma cloroquina, vamos, sai em manifestação, 5 e não sei o quê. Aí o conservadorismo não serve. Agora, desde 2020 o presidente está fazendo vários projetos para ajudar as pessoas mais pobres. Está dizendo que é eleitoreiro. Claro você nem que sabe é eleitoreiro. Quanto que é o Ninguém valor. tem dúvida, nem as pessoas que apoiam o presidente têm dúvida que essa porcaria é eleitoreira. Todo mundo sabe. Então vamos deixar todo mundo passar fome até eu não lá, estou né? dizendo Só que vai porque a gente deixar tá em ano de passar eleição. fome. Eu não estou falando isso. Quem está dizendo isso é você. É você que está falando. Sob a alegação. Sob a alegação. Para não fazer nada no momento de que você crítico. Não, o momento crítico de guerra que está acontecendo no tempo. mundo. O momento é crítico faz tempo. Faz No tempo. momento mais crítico, o Bolsonaro deu o maior programa de transferência de renda do mundo. Quando o governo não quis fazer uma reserva para tratar melhor essa questão do petróleo. Uma reserva estratégica para cuidar melhor dessa questão do petróleo, sem tentar controlar preço. Em época de pandemia. Ia fazer reserva como? Se todo o dinheiro foi gasto para poder mandar recursos para os estados e municípios. Estou falando de 2 trilhões de reais que foram gastos na pandemia. E esses 5 bilhões aí saiu da onde? Não falei isso. Olha, tanto que do fundão. Olha o tanto que você tá distorcendo. Não, eu se falei o dinheiro foi todo gasto... Não, bilhões. tô falando agora. Teve um fundão aprovado agora aí de fala 5 com quem bi. Aí você fala com quem votou a favor do fundão. Eu sou contra você votou a favor do fundão, Oi? Você votou a favor do fundão, dizendo que ia fazer o destaque e tal, mas votou a favor. Você acha que ter votado no orçamento é ter votado a favor do fundão? Exatamente. Então você acha que eu tinha que ter votado contra o orçamento? Exatamente. Dar calote o governo tinha que dar calote em todo mundo. Não, o Bolsonaro não vetou? Vetou o aumento do fundão, não vetou o orçamento. Por exemplo, votasse contra o aumento do orçamento se não tirasse esse aumento do fundão. Caralho, velho, é muito burro. Mas num debate, isso aí não é debatido no Congresso? Meu Deus, velho, você não entendeu nada que eu falei. Não, Carla Zambelli, peraí. Eu não vou te explicar de novo, porque tu é muito burro, velho. O aumento do fundão... Puta que pariu. Pegou ar. Eu não acredito nisso. Eu expliquei todos os detalhes. Como é que... Não, eu vou mijar, fica você falando sozinho. Ué, ela é uma deputada... uma deputada federal que ela aprova um orçamento com aumento de fundão, dizendo que ia destacar depois, ou seja, um Congresso que não tem discussão, que os caras não discutem o orçamento, que os caras não brigam para abaixar aquele fundão que ia aumentar. Não, vai todo mundo votando. E depois ela falou, eu não sabia e tal, que ia acontecer isso. Então... Mano, e ainda fala que eu sou burro. Ganha 30 pau por mês pra votar um bagulho que vai ferrar a vida do brasileiro e fala pra mim que eu sou burro. Caralho, acho que a melhor coisa que a gente faz é o seguinte, irmão. Aí, ó, são 1h15 da manhã. Nossa, já? Vocês vão acabar saindo na porrada. Então... Para continuar fazendo conteúdo e quem sabe expandir o projeto, o Podcortes depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, Renilson_Oliveira 1995 @outlook.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigado por você ver esse vídeo até o final e tchau.